Meus caros, vivam, boa noite, que agora já é de noite, provavelmente só vão ver isto amanhã, mas já deixo feito. Vou aqui comentar uma série de notícias de uma televisão, que eu não posso dizer qual é porque senão cortam-me o vídeo, mas toda a gente vai perceber rapidamente qual é ela, é esta aqui. E vamos começar com uma notícia que tem a ver justamente com as sondagens, porque agora começaram ou recomeçaram as sondagens e vamos ver o que é que estas sondagens dizem. Vamos comentá-las também. A AD parte para esta legislatura isolada na frente e assiste de longe a uma luta renhida pelo segundo lugar na preferência dos portugueses entre PS e Chega. Os primeiros dias do novo Parlamento não deram vantagem a nenhum dos dois na corrida pela liderança da oposição. Não deram vantagem, mas vamos lá ver, vamos partir deste princípio. É que o Chega é a segunda força política, está bem? Neste momento, segundo as últimas sondagens, que são as únicas que valem, das eleições do dia 18 de maio, o Chega tem mais 2 deputados do que o PS. Portanto, não estão empatados. A Assembleia da República entrou em funções há pouco mais de um mês e as primeiras batalhas políticas já começam a moldar o novo mapa das oposições. Mas se há uma força que parte isolada na frente, é a coligação liderada pela AD. Segundo a mais recente sondagem, Intercampos para o Correio da Manhã, CMTV Jornal de Negócios, a coligação PSD-CDS-PP soma 27% das intenções de voto. Em segundo lugar, a corrida é renhida, PS e Chega separados por uma décima, com a liderança socialista ainda em aberto. Como se fosse possível dizerem que o PS está uma décima, 0,1% à frente do Chega. Como se o intervalo, o erro, a margem de erro da sondagem alguma vez pudesse ser 0,1. Portanto, isto seria, na melhor das hipóteses, um empate técnico. Portanto, nunca se poderia dizer que um ou outro partido estava à frente quando a diferença é 0,1%. Portanto, primeira mentira, mas já lá vamos. Nuno Santos vê o seu capital político a desvalorizar. De 2,7 passou para 2,3 numa escala de 1 a 5, sendo 1 atuação muito negativa e 5 atuação muito positiva. Já André Ventura mantém a pressão, com o Chega praticamente a empatar com os socialistas nas intenções de voto. Vamos aqui ver uma coisa que já passou, ver se eu consigo aqui, queria comentar aqui estes números. Reparem bem, sendo que o PS nesta sondagem está empatado com o Chega, não esquecer e recordar que no último dia da sondagem da TVI e também da SIC, o PS vinha sempre à frente do Chega, mas na TVI foi pior. Ao PS deram-lhe, na altura foi o das Pevides, o Pascácio das Pevides, como eu lhe chamo, Benavides, deu ao PS 71 deputados e ao Chega 43, uma diferença de 28 deputados. Isto na sexta-feira anterior. As eleições foram passado 48 horas desta maravilhosa sondagem. Eu repito, está documentado em vídeos anteriores e vocês podem ir ver que eles não apagaram isso. Pelo menos até há 15 dias não tinham apagado. O PS, na sexta-feira, último dia de campanha eleitoral, ia à frente do Chega com 71 deputados e o Chega tinha 43. O que é que aconteceu? O Chega ficou à frente do PS com 60 e o PS com 58. Portanto, se nesta sondagem nos estão a dar empatados, quer dizer que nós temos à vontade 5%, mas à vontade 5% a mais do que o PS. Ao nível da percepção pública, há sinais claros de desgaste. Mariana Mortágua, agora deputada única do Bloco de Esquerda, também vê a avaliação cair de 2,4 para 2,1. Com os resultados das legislativas de 18 de maio, os números mantêm-se estáveis e quanto ao crescimento do partido de André Ventura, metade dos inquiridos ficou surpreendida com os resultados, mas 82,1% dizem já conhecer alguém que votou no partido mais à direita do hemiciclo. Como se fosse uma coisa do outro mundo conhecer-se alguém que já votou no Chega. Isto parece que é conhecer alguém que seja um extraterrestre ou que já tenha estado em confraternização, um almoço ou um jantar, com um ET. É a maneira como eles põem isto. O Chega é uma coisa que ninguém conhece, pelos vistos. Este Palonço, pelo menos, não conhece.
O Chega já faz parte das conversas do dia-a-dia, parlamento às casas dos portugueses. A sério? O partido rompe o isolamento inicial e marca presença, mesmo entre quem não o elegeu. A liderança da oposição está em jogo e os portugueses ainda não escolheram de que lado estão. Já escolheram de que lado estão? Estão a escolher todos os dias, meus caros. Agora é assim, continuando com esta linha vermelha, como se o Chega fosse manifestamente um partido à parte e não tivesse nada a ver com os outros, apesar de ser a segunda força política, como é que estes jornalecos, opinecos, comentecos e badamecos ainda tratam o Chega como se fosse uma ave rara, como se fosse uma coisa, olha, como se fosse uma gaivota a voar para trás, como a gaivota do Rui Rocha. Esse sim voa para trás definitivamente. O Chega, consolidando-se como se tem consolidado desde 2019 até hoje, a crescer exponencialmente, 12, 50, 60, não há outro partido na história política portuguesa depois de 25 de Abril, e antes nem sequer havia eleições, portanto, desde sempre. Como é que estes tipos ainda continuam a falar do Chega como se fosse uma coisa raríssima, uma coisa que ninguém conhece? 80% já ouviram falar do Chega. Vejam bem, 80% dos portugueses já ouviram falar do Chega. Meus caros, a primeira coisa de que qualquer reunião política fala, não estando sequer o Chega presente, é no Chega. Vejam as mesas redondas, vejam os debates dos comentecos em cada uma das 3 televisões por cabo. Quando o Chega não está, fala-se logo para abrir do Chega, seja qual for o assunto. É sempre o Chega. E não convidam o Chega. Agora, felizmente, já têm convidado mais. Mal feito fora que continuassem a ostracizar-nos da maneira que nos têm ostracizado desde sempre. Com 60 deputados, a segunda força nacional. Mesmo assim, ainda há muito badameco, há muito comenteco, especialmente na RTP3, paga com os nossos impostos, chegam-se a juntar 5 a dizer mal do Chega. 5. Nenhum deles é do Chega, obviamente, já não dizia mal. Mas nem próximo, não é? Dizem mal os do PS e os do Bloco de Esquerda, porque também lá não há... do Livre. Também há uma coisa chamada Livre. Portanto, são estes os comentadores políticos da RTP3. Tudo do Partido Socialista para a esquerda. Vamos continuar. No Hospital de Viseu, os doentes que estão a fazer tratamentos contra o cancro foram mandados para um contentor onde ficam literalmente amontoados e a sofrer muito com o calor. Os doentes estão revoltados com esta falta de condições. Vamos ouvir. O Hospital de Dia Hemato-Oncológico funciona há um mês num contentor e os doentes que enfrentam a sempre difícil luta contra o cancro estão desagradados com a mudança. O vídeo amador mostra a sala de espera com dezenas de doentes e acompanhantes amontoados e sem condições. A unidade modular concentra muito calor, situação que se agravou nos últimos dias em que os termómetros registaram em Viseu temperaturas acima dos 30 graus. Os doentes exigem ser tratados com dignidade, mas a Unidade Local de Saúde Viseu Dom Lafões defende que a mudança representa uma melhoria das condições de atendimento e prestação de cuidados aos utentes da área oncológica, apesar de reconhecer que a atual estrutura é uma solução provisória. Os responsáveis da saúde em Viseu garantem que a unidade modular foi capacitada com equipamentos de ar-condicionado em todos os espaços, pontos de água e luz e uma sala de acolhimento com capacidade para cerca de 100 pessoas que as imagens mostram ser manifestamente insuficiente. Os doentes oncológicos vão ter mesmo de se adaptar a esta nova realidade, até porque o Hospital de Dia Hemato-Oncológico vai aqui funcionar até que seja construído o Centro de Ambulatório e Radioterapia que está a ser prometido desde 2017, mas nunca saiu do papel. E, para além disso, para além de nunca ter saído do papel, há coisas ainda piores. Como vos disse já no vídeo anterior, desde a minha primeira campanha eleitoral, justamente em 2019, que tanto o PSD como o PS prometem sempre, e já foram 3 campanhas, prometem sempre que vai haver, que se vai inaugurar, que se vai construir, que já está o cheque passado, que já está o cheque assinado, que já está o cheque descontado. Bom, descontado não sei se está, mas a verdade é que nada se fez até hoje. Isto é o maior disparate que se pode imaginar. Porque não há pejo pela parte destes senhores, não há vergonha para não repetirem sempre a mesma coisa. Portanto, eles tratam os vizienses como estúpidos. Tem que se dizer a verdade. Eu peço muita desculpa, não é elegante dizer isto, mas eu tenho que o dizer.
Porque em todas as campanhas eleitorais é sempre a mesma coisa. A unidade de radiologia já está pronta para começar, já estão os contratos assinados e já está o cheque passado. Bom, aquele cheque deve ter sido descontado já para aí uma dezena de vezes, mas a verdade é que nem uma pedra está no sítio. Isto é realmente gozar com todos os vizienses. E foi o que aconteceu. Eu não tenho dúvida nenhuma que parte do nosso sucesso eleitoral nas últimas eleições, em que ultrapassámos o PS em Viseu, e só não ultrapassámos o PSD, porque lá está, Viseu ainda é aquele cavaquistão que nós conhecemos, mas cada vez menos. Tenho certeza que na próxima eleição a coisa já estará muito diferente, mas dizia eu, um dos motivos porque nós ultrapassámos o PS em Viseu foi exatamente esse. É que aquilo é só promessas, promessas, promessas e são sempre as mesmas. Notem, eu já fui a 3 campanhas eleitorais, eu já a sei de cor. São sempre as mesmas promessas. É o IP3, é o hospital, esta unidade de radiologia. Mas nada se faz. Nem uma coisa, nem outra, nem outra. Aqui ainda se podia dizer assim, bem, prometeram 3, mas começaram a fazer uma. Não! Prometem 3 e fazem bola, fazem 0. E por isso, os vizienses, e muito bem, disseram ao PS que não valia a pena continuar a tentar enganá-los, porque estiveram 8 anos e meio no poder e fizeram rigorosamente 0. Aliás, a única coisa que fizeram foi meter um Conselho de Administração da sua cor. Conselho de Administração esse, que foi, entretanto, alterado por um Conselho de Administração do PSD, ou pelo menos da confiança do governo PSD, mas a verdade, temos que o dizer, é que as melhorias até agora, se houve algumas, foram muito poucas, nós não conseguimos sequer detectar nenhuma. Até amanhã, se Deus quiser.